Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui novamente em mais um programa do podcast Casa Azul. O objetivo nosso é divulgar o trabalho da Casa Azul Oncologia. A Casa Azul agora já completa 15 anos de atendimento a pacientes, completa 5 anos de atendimento a pacientes com câncer de mama na região. Nós gostaríamos de agradecer a todos os pacientes, amigos e parceiros que nos ajudaram e nos honram muito nessa trajetória. E uma forma de comemorar é a gente manter nossos encontros quinzenais. Hoje é um programa extremamente pedido, então muitos pacientes, muitos amigos já tinham nos pedido um programa sobre a psiquiatria e hoje a gente está com um convidado extremamente especial. A gente vai falar um pouquinho de... Nosso tema hoje é psiquiatria e oncologia e a gente tem a honra de ter aqui Dr. Diego Batista. Dr. Diego Batista se formou, entrou na medicina em 2011, na FESO, que é a Faculdade de Medicina de Teresópolis, e desde 2019 atua como psiquiatra aqui na nossa região. Diego, um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que tem um público que já está muito feliz porque ele foi muito referenciado. Ele já tem um fã-clube de pacientes em comum. E muito obrigado, é um prazer ter você aqui hoje. Não, que é isso. Muito obrigado você pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante. E a psiquiatria e pós-pandemia está muito mais na nossa atualidade, no nosso dia a dia. Então, quero agradecer e hoje aqui a gente vai desmitificar, né? Tirar alguns estigmas relacionados à saúde mental. Quando a gente fala em psiquiatria, a gente tem que lembrar que a psiquiatria é talvez uma das especialidades mais antigas, né? Quando a gente vê um pouquinho da história da medicina, eu já tenho relato de distúrbio mental já na Grécia, na Idade Média. Então, a gente já teve uma história longa. A doença mental sempre esteve presente na humanidade? Sempre esteve presente. Há relatos bíblicos falando sobre a questão dos transtornos mentais, mas infelizmente há um preconceito relacionado ao transtorno mental. E hoje, particularmente, também ainda existe um preconceito grande, né? E a gente pega muitas vezes e julga. Aquele cara não quer trabalhar, é um preguiçoso e etc. É um preguiçoso, não quer nada. E hoje a gente tem uma questão bioquímica. O descobrimento de uma questão bioquímica. Muitas vezes a questão dos neurônios, a questão das substâncias ali dos neurônios não estão suficientes. Não é produzido de forma suficiente. E por isso aquele cara está daquele jeito. E a sociedade, em tese, joga pedra. Então, nosso papel aqui, e pós-pandemia principalmente, que nos colocou no nosso lugar. Que nós estamos aqui e nós somos médicos. Então, que é a nossa função? É ajudar o próximo, é ajudar quem entra no nosso consultório. É ajudar ele da melhor maneira. E se for preciso fazer medicação, que hoje a gente tem uma possibilidade terapêutica absurda, a gente vai usar medicação. Vai usar terapia, vai usar também tecnologia para ajudar esse paciente a sair desse local. Desse local, muitas vezes, de um quarto fechado, triste, isolado e sem identidade, porque o transtorno mental ele causa isso. Muitas vezes um cara com um depressivo moderado a grave, ele perdeu, ele não sabe quem ele é. Então, a nossa função como médico, além da questão da psiquiatria, é tirar esse cara e voltar com que ele tenha a identidade dele. Então essa é a nossa função. Uma coisa muito interessante que você falou foi que sempre a psiquiatria esteve esse estigma em relação ao paciente psiquiátrico. A gente tem 3 fases importantes, que a primeira fase foi a criação dos manicômios, Sim. que é uma primeira fase. Uma segunda fase foi a gente teve a fase de humanização, a socialização, a doença mental como não uma doença pessoal, mas uma doença social. Sim. E na década de 50, acho que foi uma das maiores revoluções, que foi o armamento medicamentoso, que realmente começou. E agora a gente tem muita sorte, né, que a gente está em uma grande revolução agora na psiquiatria, né? Que a gente está vendo que pela primeira vez a gente está tendo o entendimento bioquímico do processo psiquiátrico e a gente está tendo novas armas.
O que é que tá essa revolução? Me diga um pouquinho o que é que está havendo com a psiquiatria agora. Conhecimento, porque ela sempre teve, os transtornos mentais sempre esteve, como relatados aí nas questões bíblicas, e está na nossa história. Só que a psiquiatria, em comparação com outras áreas da medicina, você não tem tanto conhecimento em termos do começo, meio e fim das patologias ou dos transtornos. Porque, por exemplo, no caso de um câncer de mama, você tem ali um começo, meio e fim, o conhecimento da fisiopatologia, do que atua, e na psiquiatria a gente não tem esse entendimento tão particular, específico de cada fase. Então, mesmo não tendo, a gente conhece um pouco e o desenvolvimento também da neurociência. A questão da análise também de imagens de cérebros de pessoas com transtornos mentais, que auxilia no caso da investigação, mas a investigação realmente é mesmo na conversa. Por quê? Porque ainda estamos atrasados em termos de ciência, mas a gente tem um conhecimento hoje e uma segurança com as novas medicações. Por quê? Ao desenvolvimento de uma nova medicação que chega hoje, ela é melhor do que em tese anterior. E devido à nossa tecnologia, do mundo em si, a gente está produzindo cada vez mais medicamentos melhores. Hoje a gente tem uma segurança de fazer uma medicação numa pessoa de 80 anos, coisa que há 10, 15 anos a gente não teria. E essa pessoa hoje, 80 anos, 70 anos, que às vezes é funcional, muitas vezes é funcional, e a gente tem uma possibilidade terapêutica muito boa com ela. Tanto para dormir, para dar realmente uma melhor saúde mental. Melhora da dor, melhora do humor, melhora da ansiedade. Mesmo ela já numa idade avançada. Ou até com uma doença grave, como uma doença oncológica. Então, assim, o desenvolvimento, no caso da parte médica, laboratorial, bioquímica e da neurociência, nos ajudou a chegar até aqui e a cada dia sai uma coisa nova para poder ter uma possibilidade terapêutica. Como médico, chega uma coisa nova e todo mundo, né? Ah, aqui dali é bom, é bom, é bom, mas às vezes a gente tem que ter calma, eu tenho que analisar se essa medicação realmente é boa. Mas o bom disso é que surge uma nova possibilidade terapêutica. Né? Então isso é muito bom para nós médicos. E hoje nós estamos vivendo o melhor momento da psiquiatria. Você, na sua prática diária, como é que você avalia a importância da psiquiatria no paciente oncológico? Descobrir que tem uma doença oncológica é difícil, porque também tem um estigma muito grande. A questão da sentença de morte. Né? Então isso é ruim e acaba mexendo com você, mexendo com aquela pessoa que descobriu. Então até o trato de a gente dar essa notícia para a pessoa, a gente tem que ter uma certa sensibilidade e dar esperança para essa pessoa. Porque não é uma sentença de morte, porque como a psiquiatria, a oncologia também, hoje tem uma possibilidade terapêutica também bem avançadas. E nós, como médicos e atuando nessa parte da psiquiatria, o que é que eu levo para o meu paciente? É que ele está com a doença oncológica, ele não vai morrer ali. Eu vou dar esperança, vou dar suporte para ele se continuar funcional. Porque tem um transtorno mental, tem uma questão também de causar sofrimento e prejuízo na vida daquela pessoa. E ao descobrir, muitas vezes, uma doença oncológica, ele fica ali para baixo, ele fica ali sem saber o que vai fazer. Então, nossa função como médico é, através de uma terapia, através do uso de uma medicação, através de outro suporte qualquer, a gente dá funcionalidade para esse paciente, para ele viver muito além daquela sentença hipotética de uma doença grave. Você acha que a gente agora no século XXI, com redes sociais, com todos esses estímulos, a gente está no século da depressão? Porque a gente esperava que a modernidade ia nos ajudar. Muito. Ela nos ajuda. Mas ao mesmo tempo ela atrapalha. Então, o que é que a gente tem que fazer? É ensinar as pessoas o cuidado com as redes sociais, o cuidado com essas informações. Porque é muita informação, é muito conteúdo, mas ao mesmo tempo é muito conteúdo e pouca assimilação. E a comparação, a checagem e a comparação também nos incomoda.
daquela pessoa que eu estou vendo ali, ela sempre está feliz, alegre, linda, bonita, rica, bem-sucedida, e eu estou aqui no lugar que eu não estou saindo desse lugar. Então, essa perspectiva de você olhar o outro, você também tem que ter autocrítica. Porque a vida é complexa. E nem sempre, e muitas vezes, ela nem sempre vai estar ali. Linda, grama alta, grama verde, tudo bonito. Pelo contrário, a vida é cíclica, é complexa. Todo dia nós temos desafios. Todo dia nós, como médico, temos um paciente difícil, um paciente mais grave. A gente tem que enfrentar, a tentar ajudar ele de uma melhor maneira, ajudar através até de uma informação, né? Então, assim, essa comparação hoje com as redes sociais, eu acho que é o que está nos causando mais mal. Então, isso que a gente tem que ter o cuidado. Porque, na verdade, a gente cria um ideal que não existe. Um ideal que não existe. Que não existe, né? Ninguém é bonito, magro, 24 horas. Ninguém é rico. Bem-sucedido a todo tempo. Todo mundo tem problema. E uma coisa também que acho que nós temos uma interseção é a questão da oncologia e da psiquiatria, ela ser também altamente democrática. Ela acomete a pessoa com o menor poder aquisitivo, mas ao mesmo tempo ela acomete aquela pessoa mais bem-sucedida possível. Então, até na época das eleições aqui, quando é época de eleições, eu estou atendendo paciente e só não se preocupa. Candidato tal, fulano tal, tá todo mundo tomando essa medicação agora, né? De uma maneira de brincadeira mesmo, até para diminuir um pouco o preconceito, né? Porque acaba interferindo realmente, a vida é muito cíclica e às vezes você pode estar ali num buraco que você não sabe não sabe para onde você vai. Então, assim, você precisa de um suporte. E você precisa de um suporte, mesmo você não tendo dinheiro, um cara que é bem-sucedido. Então, nós como médico temos que dar essa função. Temos que tentar colocar uma lanterna no fim do túnel desse cara. A gente, quando eu dei uma lida sobre a história da psiquiatria, então a gente teve uma primeira literatura muito forte, acho que no século XVII e XVIII, sobre o Tratado da Melancolia. Sim, sim, sim. Então eu achei muito interessante isso, porque começou, e naquele tempo é óbvio que tinha outro raciocínio, né? Sim, sim. Entendeu? Aí vinham os critérios da melancolia, tudo. Hoje, quando a gente vê isso, a gente vê, principalmente no paciente oncológico, que eu tenho dois grandes grupos, a depressão e a ansiedade. Como é que você lida com isso? Como é que está o diagnóstico de depressão e ansiedade hoje? Tem uma frase que é muito falada que eu particularmente não gosto, porque fala, a depressão é uma coisa do passado, é uma coisa que é presa do passado. Uma pessoa fica muito presa ao passado e a ansiedade é muito uma coisa voltada para o futuro. Ela tem um nexo, tá? Essa frase. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso esquecer da questão bioquímica de um cara que está com depressão. E aquele cara que pode estar com depressão pode ter uma questão existencial. Ele realmente está numa situação ali que não está boa. E essa situação que não está boa é o presente, não é o passado. Só que como o presente também é muito fluido, que há um segundo atrás já é meu passado, né? Então, assim, aquela pessoa que está ali, muitas vezes é o presente, não é o passado. É o presente dela que está muito ruim. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o suporte para essa pessoa para ela pegar e enxergar um futuro de uma maneira diferente. E a maneira de enxergar o futuro diferente não é ela ficar com medo, que é uma coisa mais proximal, né? E preocupação, que é uma coisa mais futura, que são basicamente sintomas ou queixas da ansiedade, né? Um medo e preocupação que nada vai dar certo, que o futuro é negativo e que não vai dar certo nada que vai acontecer amanhã. Então, a depressão, a gente tem que, no caso, ajudar aquela pessoa a ela entender que aquele momento que ela está passando é passageiro, que existe suporte terapêutico em termos de conversa, para ajudar aquela pessoa a enxergar ou até mudar a forma como ela pensa, porque a forma como ela pensa também acaba interferindo. Existe a questão bioquímica, que eu posso ter a interferência de medicação para ajudar a ela a produzir mais neurônios e substâncias que promovem o bem-estar, tá? Então, e a depressão é caracterizada principalmente pela tristeza ou anedonia. O que é que significa anedonia? Falta de prazer nas atividades diárias. E principalmente esses dois sintomas nucleares por mais que 2 semanas. Claro que tem outros, como interferência
na concentração, no apetite, no sono. Então acaba interferindo com a nossa vida de uma maneira mais complexa. Mas os sintomas nucleares são tristeza ou falta de prazer nas atividades diárias. E a gente tem suporte terapêutico, tanto medicamentoso quanto através da psicoterapia e até tecnológico hoje que nos auxilia. E na ansiedade, a gente enxergar aquela pessoa para tentar levar ela a não ficar com essa preocupação e nem com aquele medo exacerbado. Porque é normal ter medo, é normal ficar ansioso por algo que vai acontecer amanhã. Isso é normal. Eu tenho um boleto, eu tenho um evento que vai acontecer amanhã. É normal ficar ansioso. Mas não deixar que essa ansiedade roube quem você é. Ou lhe prejudique, ou lhe cause sofrimento. Então a gente tenta interferir, tanto, novamente, através da conversa, através até da medicação, para diminuir, frear um pouco esse medo e essa preocupação. Quais são os fatores de risco para a depressão? Depressão você acha que é genético, é ambiental? Como é que está essa situação hoje da depressão? Existe uma questão que até sociológico, eu estava conversando isso em casa hoje, a questão dos ciclos, né? Na minha época de vestibular, a gente tinha que ler a Veja toda semana, né? Tem uma história que eu falo muito e falo até para meus pacientes, a questão do alcoolismo. Tinha uma história na Veja, na minha época de vestibular, que era o avô, o pai e o filho tinham um problema com álcool. E ele fala sobre a questão genética, né? Se meu pai é alcoólatra, eu vou ser alcoólatra? Não, mas existe uma probabilidade de eu ser, tá? Existe uma questão genética que possa, sim, me levar a ter uma possibilidade maior de me tornar dependente do que outros grupos, né? Só que isso é determinante? Não, não é determinante. Mas eu tenho que me cuidar para não repetir esse ciclo. Então eu tenho que ter o cuidado de analisar, no caso até meus familiares, para poder não repetir esse ciclo. E a força que esse ciclo negativo muitas vezes tem. Como é que eu vou julgar? E eu, médico, não posso julgar, no caso, esse avô, esse pai e esse filho. Nem como médico, nem como pessoa. Mas eu tenho que entender e ajudar esse cara, no caso, esse filho, que vai ter um filho, né? Que no caso vai ser o bisneto lá, a não ter problema com álcool. Existe uma questão de hereditariedade, a questão da força genética, principalmente com pacientes com histórias familiares. Mas tem uma coisa, Greg, que eu li agora recente. Eu li um livro de psiquiatria agora todo recente. E todo capítulo fala sobre uma questão que você está quebrando um pouco esse ciclo, que é uma questão social. Infelizmente, nós somos um país sempre em desenvolvimento. A gente nunca se desenvolve, não é isso? A gente sempre fica nesse ciclo, em um ciclo que a gente é uma roda viva. E uma roda viva que a gente não consegue resolver. E a questão da fundação, ela interfere muito nisso, na questão social. Então, assim, a sua atividade e outras atividades sociais é de grande ênfase e de muita benevolência, porque ajuda um pouco a quebrar um pouco esse ciclo social que o nosso país tem. Então, hoje, principalmente no nosso país, por ter índices alarmantes em termos de depressão e ansiedade em comparação com o mundo, eu acho que está muito voltado para a questão social. E nesse livro, todo capítulo relacionado a qualquer transtorno mental tem a questão social. E isso é uma coisa que a gente não vê nos meios de televisão, não vê no meio de imprensa, em termos de revista, em termos de conteúdo. Se a gente for ver, por exemplo, a questão das bets agora, por que o brasileiro, por que a Virgínia, por que não sei o quê, só que a gente bate, no caso, na Virgínia, mas a gente tem que ir atrás dessas pessoas. Por que as pessoas estão procurando afago, felicidade através de um jogo? Porque existe uma questão social aí importante que não é debatida. Então, uma coisa, eu estava discutindo isso justamente com um amigo meu, que é justamente ele citou uma frase que você falou sobre o alcoolismo também, um livro de uma jornalista de São Paulo, acho que foi Bárbara Garcia, sim, que ela falou sobre o alcoolismo e ela disse que desde a infância ela viu o pai bebendo. Sim. Ela entrou no ciclo de depressão, alcoolismo, só que quando ela entrou nesse ciclo de depressão, alcoolismo, ela achava que aquilo era normal, porque ela era a legal da turma, ela era a alegre da turma. E eu
quando eu estava discutindo justamente esse livro com um amigo meu, ele falou que talvez nós estejamos no século da carência e da depressão. O que é que você acha sobre essa frase? Sim, eu também concordo de determinada forma, e principalmente nós brasileiros. A gente torce por time de futebol de uma maneira totalmente diferente que a gente torce por política. Não por política em termos de melhorar a política. Né? O futebol a gente quer que aquele ganhe e aquela ênfase, aquela briga, nós somos mais enfáticos. Né? Seletivos. E no caso a política, em termos de a gente melhorar a nossa questão social, a gente não briga. O esgoto, ninguém briga por esgoto. Por exemplo, a energia elétrica, a internet. Nós somos um país com um sol desse jeito e nós deixamos nossos políticos taxarem o sol. Então, que é uma coisa complicada. Assim, acaba... Fica uma coisa, quando você estuda um pouquinho, você desiste de estudar, porque se você entender algumas coisas, Pompeia já tinha encanamento no século III. Encanamento de cobre. Então, quando você visita Pompeia, você fica assim, acha aquilo um absurdo. Você vê os canos lá, ou seja, já tinha saneamento básico no século III, e a gente está no século XXI e nós não temos saneamento básico aqui. E qual a porcentagem do nosso país que não tem saneamento? Então, é alarmante. Então não tem como não ficar doente, né? Então, se você parar para pensar, não tem como não ficar doente. Não tem. E assim, eu sou piauiense e tem um Whindersson Nunes lá, assim, foi um Whindersson Nunes para nós, assim, para mim, porque na sexta-feira, eu criança, eu sou paulistana, Piauí, a sexta-feira lá tinha uma feira. E a feira é uma coisa assim, era uma coisa mágica para mim. Porque a movimentação da questão das outras pessoas para a minha cidade. Que a minha cidade, no caso, era mais desenvolvida em comparação com as outras. Então, o Whindersson Nunes, aquele biotipo do Whindersson Nunes, eu vi naquela sexta-feira, eu vi uns 15 durante minha vida. Que o cara saiu de uma situação que não tem onde sair. Você não tem perspectiva. Você não tem perspectiva. A perspectiva, se você, no caso, for de uma família mais estruturada, ou você se torna o prefeito daquela cidade, como eu tenho vários colegas de faculdade que se tornaram prefeitos. E jogador de futebol. Mas na grande maioria não tem perspectiva. Não tem perspectiva. Aí, né? por uma questão social, você vê, um cara é um gênio. Que o cara conseguiu sair do lugar daquele e hoje é uma referência no mundo. Eu não gosto dele, coisa assim. Cara, mas o lugar que ele saiu, você tem que ver, não tinha perspectiva. Você não pode gostar, mas respeite. Entendeu? Então, assim, é um cara que, por exemplo, e para nós piauienses, assim, a gente não tem. Por exemplo, se falar do Pernambuco, você tem 10 personalidades. No Piauí, você não... É Torquato Neto, Mão Santa, Torquato Neto, Napoleão. Não tem, a gente não tem referência. Então, assim, a questão também desse menino, sair de uma condição social e na questão psiquiátrica que a gente vê, uma questão social é totalmente importante. Aí a gente vai criticar um cara porque ficou internado. Muitas vezes essa questão social desse menino interferiu no caso dele fazer uso e abuso de droga e por isso que mesmo ele com a fama, ele não conseguiu quebrar esse ciclo, resolver isso e por isso que ele ainda tem problema com isso. Então, mas uma coisa que a gente tá percebendo, já que a gente está falando na depressão, duas coisas que eu percebo é essa forma de você, nas redes sociais, você engrandecer a doença psiquiátrica, que a gente não deve, que é um sofrimento. É um sofrimento. Entendeu? E eu acho que você desrespeitar um paciente psiquiátrico, que você não está entendendo o sofrimento dele, entendeu? Você tem que pelo menos respeitá-lo. Claro. Respeitá-lo. E a gente percebe que cada vez mais eu tenho uma visão um pouquinho mais restrita, porque eu me limito aos pacientes oncológicos. Eu não tenho uma visão tão grande como a sua, né? Mas quando a gente percebe essa questão social que você falou, quando eu vejo minhas pacientes com depressão, quando você começa a cutucar um pouquinho, você sempre encontra alguma coisa, né? Sempre. E principalmente nesses transtornos mais refratários, tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai investigar, conhece... Porque na consulta é uma fotografia ali, da vida da pessoa. E com o tempo a gente vai ter mais fotografias, que com várias fotografias a gente faz um filme. Não é isso? Então, com esse filme eu consigo entender melhor essa minha paciente. Então, muitas vezes, realmente, a gente olhando, principalmente as pessoas com transtornos refratários, com aquela ansiedade, com aquela depressão que não melhora, muitas vezes a gente olhando, muitas vezes a gente tem uma gênese.
Um fator desencadeante. Um fator que desencadeante, e principalmente a questão, por exemplo, da família, do núcleo familiar ser um desastre, né? A questão de, por exemplo, ela ter sofrido abuso, principalmente as mulheres, tá? A questão do abuso infantil, e muitas vezes está dentro de casa. Então, a percepção e análise que as mulheres também têm que ter a crítica, de tentar entender o que é que está acontecendo em casa. Por que aquela criança ela mudou de comportamento? Por que ela era alegre e agora está triste, retraída? O que é que está acontecendo? Tentar enxergar isso. Criança também tem depressão? Tem. A gente não pode discriminar. Criança tem transtorno afetivo bipolar. Criança tem esquizofrenia. Claro que em menor incidência, tá? Mas tem transtornos de humor, tem transtorno de ansiedade, só que muitas vezes não é tão aparente. Por exemplo, a questão da ansiedade é mais uma fobia específica, tá? Mais prevalente. Fobia, no caso específico, é medo de barata, medo de alguma coisa. E o transtorno depressivo, quanto mais jovem você ter, mais recorrente ele pode se tornar. Então, cuidado que a gente tem que ter. E principalmente no desenvolvimento dessa criança, né? Para dar uma estrutura social para essa criança crescer, ela se tornar uma adolescente, se tornar uma mulher e uma profissional. Quando eu quebro esse ciclo de uma maneira muito negativa, muitas vezes ela vai recorrer de uma maneira negativa em termos de sintomas no nosso consultório. Então a gente percebe isso justamente em pacientes com câncer de mama. Uma porcentagem maior vem um quadro depressivo secundário à doença. Sim. Entendeu? Mas você falou uma coisa que eu concordo 100%. Uma porcentagem menor, o câncer de mama, ele já é um fator para piorar uma depressão que já existia e às vezes não era diagnosticada. Não era tratada. Não era tratada. Entendeu? E a gente observou isso justamente na pandemia. Porque eu não tinha, na minha prática, eu não tinha experiência com outros distúrbios psiquiátricos. Eu tenho mais o conhecimento, claro, com conhecimento mínimo em relação a você, a depressão, a ansiedade principalmente, mas em algum momento a depressão e a ansiedade nas pacientes oncológicas fica tão evidente que eu não tenho mais armas para tratar, então eu caminho para um especialista. Mas na pandemia eu não tinha contato com a esquizofrenia e a síndrome do pânico, e me assustou muito o número de pacientes que tiveram o diagnóstico de síndrome do pânico e esquizofrenia durante a pandemia. Você percebeu isso também? No meu consultório chegou muita ansiedade, muita depressão e oscilou. Tinha picos de ansiedade. Aí que a gente teve 2 picos de pandemia, né? Primeiro, no caso, os mais velhos e depois, um ano depois, basicamente, os mais novos falecendo que não tomaram vacina. Não é isso? Esses 2 picos acabam interferindo. Então, eu tive mais isso, mas o que foi que eu também percebi? De uma maneira benéfica, um conhecimento, uma melhora na questão do conhecimento relacionado à psiquiatria, tá? E uma piora de alguns sintomas psiquiátricos. Como esse que você falou. O transtorno, a síndrome do pânico e a esquizofrenia. A esquizofrenia também é um transtorno psiquiátrico muito estudado, muito antigo, tá? Muito disseminado pela história da medicina, né? E tem casos também refratários que a gente tem uma dificuldade. E é uma doença também muito estigmatizada. Por exemplo, eu tive um paciente que era fã de rock, de banda de rock, de música. Eu também gosto muito de música. Esse cara sabia coisa assim, de uma coisa assim, de uma profundidade assim, absurda. É, absurda. Absurda de uma coisa assim. De uma coisa que você não dá valor, mas o conhecimento dele é uma coisa absurda. No meu caso, a paciente professora, só que eu achava que era um hobby dela. Sim. Ela tinha um conhecimento enciclopédico sobre futebol. Eu achava aquilo estranho, né? Mas ela sabia. Grey, em 32 houve a Copa e o time foi esse. Sabia o time de cor, né? Aí eu falei, Grey, em tal ano foi a Copa e o juiz foi esse. Eu disse, não, ela sabe o juiz. Ela sabe o juiz, né? Só que eu achava aquilo uma curiosidade. Aí quando foi na pandemia, ela começou a ter ataques de pânico, né? Uhum. Ataques progressivos. E foi um quadro, acho que inexperiência minha em relação à doença, né? Ela começou a
a usar excessivamente álcool gel a ponto de perder a pele da mão. Ela começou a sentir álcool gel e quando ela pedia alguma comida por delivery, ela ia lá no delivery para ver se os meninos estavam usando álcool gel, né? Aí o marido me ligou, Grace, isso é normal? Não, isso aí já não é normal. Vamos pedir para um colega da gente avaliar, né? Aí o que me assustou foi que eu comecei a ter mais cuidado, que foi aquele período da pandemia, que foi uma catástrofe, Sim, pânico para sim, todo sim, mundo. sim. E eu comecei a entender o cuidado com o diagnóstico precoce na doença psiquiátrica. Porque hoje a gente tem um armamento totalmente diferente, né? Sim, sim, sim. E até, por exemplo, da sua formação, que coisa que você basicamente, se brincar na sua cadeira, você teve muito pouco psiquiatria. E hoje a gente está falando mais e hoje é muito importante, né? A questão da oncologia, por exemplo, se envolve muito com a questão da dor crônica, né? E a gente tem uma interface muito grande paciente com dor crônica com transtorno psiquiátrico. É uma dor que incomoda, uma dor que não melhora, acordo já com dor, vou dormir com dor. Então acaba que aquela pessoa ela diminui, você vai quebrando em termos de sentimentos, no caso você vai quebrando aquela pessoa, né? Numa coisa negativa, de dor, de desconforto. Então o que é que a gente tem que ter? Hoje, graças a Deus, a gente tem um arsenal terapêutico que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Aí, por exemplo, a esquizofrenia, que é uma doença, é um transtorno grave, mas estigmatizada, mas que tem tratamento. A gente tem abordagem terapêutica e, graças a Deus, a cada ano que passa, chega uma nova possibilidade terapêutica. Um novo armamento terapêutico que a gente pode utilizar. Então, hoje ela está com a vida normal. É. Totalmente normal. Ela está irreconhecível, né? Eu ainda brinco com ela. Ela não está mais morando em Petrolina. Ela foi para outra cidade, o marido foi transferido e eu falei, graças a Deus eu vou me livrar de tu agora. Porque eu passei 2 semanas sem dormir, tô atrás aí dos meninos. Né? É, porque ela saía de casa, o marido me ligava. Sim. Hoje não me ligue não, vá atrás dela. Porque vinha o delivery da pizza. Ela perguntava pro menino da pizza, e aí você lavou a almoço? Lavei. E o pessoal que preparou a pizza? Não sei. Aí ela saía lá para poder ir lá onde a pizza era fabricada, né? Aí, a última vez que a gente se encontrou, eu falei assim, não, você vai sair daqui de Petrolina, eu vou dar alta pra você. Graças a Deus eu vou me livrar. O quê? Você me livrar? Não, a cada 3 meses eu vou vir, vou pegar o avião, vou vir. Não me expulse, não. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante em relação à ansiedade. Por que a gente tá tão ansioso? Por que o mundo hoje é tão ansioso? Porque a gente tinha um tempo em termos de estímulo. A gente assistia televisão na década de 90, eu fui criado na televisão. Meu entretenimento, no caso, no lugar que eu vim, era a televisão. Então o tempo delta T da televisão de estimular a gente era mais lento. Tipo, tinha um desenho animado que eu gostava muito, que era Cavaleiro do Zodíaco. O episódio era uma coisa lenta, assim, uma coisa vagarosa. Hoje a questão do estímulo na rede social, essa questão da rolagem infinita, é numa velocidade muito mais rápida. E que acaba ali, cada fase que você procura cada coisa, há um estímulo de neurotransmissores ali relacionado ao prazer, do bem-estar, que você tem que procurar toda hora. Aí você vai no Insta, vai no Facebook, você fica de um aplicativo para outro, no YouTube para procurar estímulo. Então, o estímulo que a gente tinha até antes, basicamente nos anos 2000, tinha um certo delta T, um compasso. Hoje esse compasso se estreitou. Então é cada vez mais estímulo, cada vez mais coisa nova. Então eu quero coisa nova, eu quero procurar o que é que tem de novo. E eu vou para um aplicativo, vou para outro, o que é que tem de novo, o que é que a pessoa tá ali, vou seguir fulano de tal, a novela agora é do famoso, o que é que ele tá fazendo. Aí não é só ele não, é o amigo, é o grupo dele. Aí eu vou procurar o outro amigo. E cada vez mais a gente mais ansioso, com medo e preocupado. E principalmente por quê? Porque a gente não tem aquela vida deles. Então a gente tá... Essa comparação. A gente tá se a gente vê as décadas... Eu também fui da televisão. Né? Eu sou uma geração um pouquinho antes de você. Então eu sou geração balão mágico, né? Uhum. Eu via televisão, então a gente tinha o tempo de televisão, o tempo de brincar, o tempo de estudar, o tempo de dormir. Eu ia pra rua brincar. Hoje minhas crianças não saem de casa. O tempo de missa. Então tinha toda uma logística. E se eu observar, o nível de estímulos era infinitamente menor. Hoje a gente tem a mesma mente, a mesma quantidade de X de neurotransmissores,
A gente não modificou isso, mas o número de estímulos ficou agora infinitamente maior. Maior. Então não tem como a gente não ficar doente. Infelizmente é isso. Meus filhos, eu tenho uma menina de 7 anos e eu tenho 3 meninas. Aí, no caso, a minha menina, que no caso 7 anos, e meu menino de 3, quando tá assistindo o YouTube, tá passando a propaganda, né? Uhum. Eles vão reclamar com a gente pra gente mudar. A menina não, já muda. Sim. Mas ele até agora, ele até aprendeu. Ele pega o controle e muda. Muda. Porque ele não aguenta. Às vezes eu pego o controle e fico escondido aqui comigo pra ver se ele sustenta. E não pra não sustenta. ficar, não sustenta. Não sustenta. Ele vai pegar, vai a mãe, não sei o quê. Porque a questão do estímulo é uma velocidade muito grande. E acaba estimulando realmente. Então, por isso que também até o controle que a gente tem que ter. Eu sou muito contra dessa questão de você retirar. Não pode retirar. Tem que Porque controlar. Tem que controlar. Porque isso aí vai fazer parte da vida dele. A vida dele. E a vida dele vai ter muito mais estímulo do que a nossa agora nesse momento. Uma geração totalmente digital. Totalmente diferente, totalmente digital. Então você vai tirar? Não, mas você tem que ter um controle relacionado ao uso disso. Tipo assim, você vai ficar tal hora e tal hora. E no caso a gente vai brincar agora na rua. Vamos pra rua, vamos brincar, sem televisão. Agora vamos pegar a questão do papel, né? A questão das pessoas hoje não quer mais escrever, né? Em termos de papel, de sentar, de desenhar, né? Não quer mais Não assim. quer mais. Não tem, então, até esse contato e o feedback neurológico, ele é até melhor. Ele até... A questão Então. Quando você escreve ou digita, o feedback neurológico é infinitamente menor. Então, eu tive a sorte, quando eu tinha 5 anos, nós tínhamos uma biblioteca de 2.500 livros na minha casa. Hoje, meu pai está com quase 5.000 livros. Eu não consigo me adaptar à leitura digital. Porque assim, meu pai me ensinou que não tem sensação que compara você ler um livro. Sim, sim. Você tocar um livro, você sentir um livro. Do cheiro do livro, O cheiro do folha, livro, né? E hoje esse pessoal não sabe o que é isso mais, né? Não sabe. Então esse pessoal nunca vai valorizar uma leitura como a gente valorizava na época da gente. Sim, sim. Não tem comparação. Eu que tinha uma dúvida. O que é TDAH? Por que a gente tem tanto diagnóstico de TDAH hoje? O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma das doenças também, dos transtornos mais estudados também na psiquiatria. Foi descrita lá por um pediatra que ele viu com esse comportamento principalmente desorganizado e inquieto de crianças. E isso foi crescendo, esse desenvolvimento em termos de conhecimento relacionado a essa patologia. Esse transtorno foi até relatado como se fosse uma questão decorrente de uma lesão cerebral. Mas o que é que se viu e o que é que se sabe hoje? Que todo mundo é ansioso, todo mundo é desatento e todo mundo pode ser impulsivo ou hiperativo. Mas existe uma porcentagem da população que ela é mais do que outras. Então, em uma sala de aula, basicamente, não sei se você observou, na sua sala de aula, na sala de faculdade, daquelas 50 pessoas, vamos dizer, tinha 2 ou 3 ali que se esforçavam e não conseguia progredir. Por exemplo, na minha faculdade, tinha alguma dessas pessoas, e até na fase estudantil, na fase ensino médio fundamental, e também tinha, no caso, pessoas que conseguiam até um certo desenvolvimento acadêmico, mas uma vida pessoal e social muito ruim. Tipo de caras de medicina são 12 períodos, o cara de morar numa casa, cada período, numa casa diferente. Um cara de pegar, no caso, ter uma namorada diferente em cada período. Então, esses comportamentos, principalmente com essa desatenção, essa impulsividade / hiperatividade, ela é muito mais exacerbada, ela sai fora desse padrão. Eu acredito que hoje, assim, a gente tem um conhecimento melhor sobre isso, mas também há também uma falha no diagnóstico, que o diagnóstico também eu preciso avaliar a história pregressa dessa pessoa, e muitas vezes não se procura saber ou conhecer a história pregressa, no caso desse homem, desse adulto ou dessa mulher, se realmente ela teve essa dificuldade de aprendizagem, se ela teve uma dificuldade social, e hoje ela chega no consultório e doutor, estou desatento, eu não estou conseguindo assimilar nada. E muitas vezes pode ser uma questão, como é que você está tão ansiosa, não conseguindo dormir, como é que você vai conseguir assimilar alguma coisa? Assimilar alguma coisa. Então, eu preciso discernir isso, se realmente é uma questão, por exemplo, ansiosa, ou se é realmente um TDAH. Porque o TDAH, em tese, é um transtorno em tese mais complexo. Aquele poema do
do Manuel Bandeira, do pneumotórax, ele fala assim, a vida que poderia ter sido e que não foi, né? Então, o que é que acontece com o TDAH? Muitas vezes, o TDAH clássico com história recheada de história triste. Porque ele tentou e não conseguiu. Aquele cara que, por exemplo, tem um amigo meu de contemporâneo, que até tinha o mesmo nome que eu em Teresina. Quando eu cheguei lá, ele estava fazendo economia. Quando eu saí de lá, ele estava fazendo engenharia elétrica. Ele passou, acho que, por umas 6 faculdades. Então, mas assim, você falou uma coisa assim importantíssima, porque quando você falou isso, eu vi uma pessoa que foi. Você descreveu essa pessoa aí, que eu nunca pensei em TDAH. Você descreveu essa pessoa que é assim: a cada semestre, essa pessoa estava em um canto diferente, namorando uma pessoa diferente, com um filho diferente, entendeu? Então, assim, você descreveu que eu nunca tinha parado para pensar Então, há uma nisso. possibilidade de um TDAH. Uma pessoa inteligentíssima, mas sempre perdida. Sempre perdida, perdida, perdida. E muitas vezes é uma questão do TDAH de você dizer, isso aí não são burro. Isso é, né? Essa questão até do burro, né? Mas a pessoa tinha tanto nome, problema, né? Que não tinha como Da estudar. questão de você pegar e taxar o cara de burro, né? De uma maneira grotesca mesmo. Então. E não é. O cara muitas vezes é muito mais criativo do que qualquer outra pessoa. Mas o contexto não deixava a pessoa estudar, ele não consegue se concentrar. Ele não consegue ali sentar e resolver aquele determinado problema. Então eu posso ter TDAH criança e TDAH adultos. Geral, o que acontece? Existe, estatisticamente, metade da porcentagem. O TDAH é um transtorno de desenvolvimento. Então, ele tem desde a infância. O adulto, a criança com TDAH, basicamente 50% dele mantém os sintomas na fase adulta. Mantenho, mas você não é... Porque assim, a gente na minha disciplina de psiquiatria, ninguém falava de TDAH. Sim. Um exemplo. Quando eu fiz psiquiatria na década de 90... E hoje todo mundo fala. Você não acha que a gente está diagnosticando, diagnosticando os TDAH? Sim, porque também há uma questão do erro de eu não olhar essa história pregressa. Porque, e geralmente o TDAH, ele não é tão bonito quanto se relata no meio social. No meio social, em termos de rede social. Né? Há uma questão do índice aumentado de mortalidade, de crime. Eu chamo de MMC, que é mortalidade, motocicleta, que é acidente de trânsito, e crimes com TDAH, de pacientes com TDAH. Então, a questão da impulsividade. A impulsividade. Né? Que a gente, por exemplo, pensa que é só a desatenção. Não, a gente tem 3 grupos. Os desatentos, os impulsivos / hiperativos, e geralmente o adulto, a hiperatividade não precisa ficar correndo. Ele não é tão hiperativo, mas a cabeça continua hiperativa. A hiperatividade motora, ela está mais, vamos dizer, melhor, ela está melhor. E tem o combinado, que tem tanto características desatentos como / hiperativos e impulsivos. Gente do céu, dei 3 diagnósticos agora em 3 pessoas. Porque quando você falou a impulsividade, você falou moto, fechou mais 2 pessoas. 2 pessoas aqui, que inclusive quando terminar aqui eu vou ter que ligar para ela para gente conversar um pouquinho. Eu estava vendo uma coisa que é interessantíssima. A gente tem, nos últimos anos, a gente tem mais informação sobre a genética das doenças psiquiátricas. A gente tem uma carga enorme de informações sobre os neurotransmissores. A gente tem uma carga enorme agora de informações sobre neurociência, na gênese. E a gente tem uma coisa agora que está se falando muito da cetamina. Ou seja, a gente tem um grupo de pacientes que a gente chama com depressão grave. A depressão que a gente chama refratária. Refratária. São pessoas que a gente fez dois antidepressivos, chegam a uma dose máxima e ela não teve uma resposta satisfatória. Então, há indicação de a gente fazer cetamina. Cetamina é um anestésico, tá? Que a gente usa ele em subdose de acordo com o peso. Há um período de indução, onde eu faço, no caso, 2 vezes por semana, basicamente, essa infusão dessa medicação no soro, no ambiente hospitalar. O paciente internado? Não, ela vai lá e faz e vai para casa, tá? Só que eu preciso fazer, por ser uma substância anestésica, psicodélica, então pode ocorrer uma dissociação durante o período da aplicação da medicação. Então, por isso que precisa fazer nesse ambiente hospitalar monitorizado. E assim que ela vai lá, faz e volta para casa.
Há esse período de indução, que no caso a gente faz uma frequência maior durante a semana, em média 2 vezes por semana, durante 2 meses, e a gente podendo também até potencializar a medicação de acordo com o peso. Se ela melhorou, no caso a gente faz a dose 0,05 e no caso a gente vai aumentando de acordo com a resposta dela, deixando uma dose mais ideal, fazendo 2 meses, no caso 2 vezes por semana, e depois a gente vai fazendo 1 vez por semana até ela ter uma melhora significativa. Então, é mais uma possibilidade terapêutica, principalmente para esses casos refratários. E a resposta? Tem uma resposta significativa e os estudos, principalmente para depressão refratária e principalmente hoje também já tem estudos relacionados a suicídio, diminuição do ideal suicida. Então eu tenho uma resposta objetiva. Tem uma resposta significativa. E muitas vezes eu não consigo tirar as outras medicações, eu ainda mantenho as medicações, mas é uma nova possibilidade terapêutica. Para essas depressões mais graves. Isso. Eu estava vendo, existe uma depressão unipolar. Isso é um termo que... A depressão unipolar, no caso, é a depressão típica mesmo, tá? E a depressão bipolar, no caso, a depressão, no caso, com período de mania, que no caso é o transtorno bipolar tipo 1. Que no caso é a pessoa, no caso, tem períodos depressivos e períodos de mania, que no caso é uma euforia, um aumento de energia, tá? Que ela consegue, vamos dizer, como se fosse a pessoa uma casa. Então, ela quebra esse telhado em termos de humor e exaltação. Então, quando você tem um período, no caso de euforia, de mania, que a gente chama, já se enquadra, no caso, no transtorno afetivo bipolar tipo 1, que no caso, transtorno bipolar tipo 1, hoje. E essa estimulação por ressonância, eu estava lendo sobre isso, o que é isso? O que acontece? Hoje a psiquiatria, ela está cada vez mais se desenvolvendo, e há um braço da psiquiatria chamado psiquiatria intervencionista. Como relatado aqui anteriormente, quando a gente sai uma nova medicação, uma nova coisa do tipo assim, todo mundo fica eufórico, até nos congressos médicos, né? E existe uma terapia, como por exemplo a eletroestimulação transcraniana é uma possibilidade, como também a ECT. O que é o ECT? Que é o eletroconvulsoterapia, que é o choque. E o choque, principalmente para esses casos refratários, há uma resposta muito boa. E é uma das coisas da psiquiatria mais estudadas também. Mas o nosso estigma, o nosso preconceito, é que, no caso, o cara tá deitado e eu boto dois fios no caso, de energia. Eletrodos. Isso. Um choque. E não é assim. Hoje você faz no ambiente hospitalar, principalmente em unidades ou estados mais desenvolvidos. Na USP, mais ou menos, toda manhã eles fazem 50 sessões pela manhã, na unidade rápida. Que eu tenho basicamente em uma sala 3 ou 4 máquinas. Uma USP daquela é coisa que a gente basicamente no Nordeste não tem. E principalmente para esses quadros refratários, a esquizofrenia, para um ideal suicida naquele sem resposta também às medicações, sem resposta a nada, há essa nova possibilidade terapêutica. E um degrau abaixo, a eletroestimulação magnética transcraniana, em que eu uso, no caso, pulsos magnéticos, que você faz, no caso, em um suporte ambulatorial mesmo, no seu consultório, onde você tenta ativar determinada área cerebral. Por que isso? Porque se descobriu que, principalmente, a região do córtex do lateral esquerdo, na depressão, ele está andando devagar. Ele não tá atuando como ele deveria. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um protocolo excitatório. A gente usa uma frequência maior com essa estimulação para poder ativar ele. O que é que significa isso? É uma questão de neuromodulação. O que é que significa? É eu tentar, no caso, colocar aquele neurônio para atuar mais em ordem, para deixar ele mais fisiológico. Então, a técnica bem utilizada, os guidelines, no caso mundial, o canadense, como o CAMAT, está lá descrito, e no caso, Recife, Juazeiro do Norte, já estão fazendo lugares, isso? já estão fazendo, e no caso nós também aqui estamos fazendo, no caso a nossa clínica. Gente, que maravilha. E a gente já está fazendo cetamina já em Petrolina? Faz sim. A gente faz também. Que maravilha, porque na verdade a gente está colhendo os frutos da evolução da neurociência dos últimos anos. A gente está tornando o puro em conhecimento. A gente está levando, no caso, interiorando mesmo, né? A questão da questão psiquiátrica, principalmente da questão dessa área intervencionista. Gente. Tá? E com fé em Deus, com o desenvolvimento também na nossa região, a gente trazer, no caso, também esse maquinário
de eletroconvulsoterapia, e já tem outra frente também, o magnetoconvulsoterapia, que não é mais o choque, mas o campo magnético provocando, no caso, essa convulsão, né, que você faz no ambiente hospitalar, numa sedação rápida e totalmente, no caso, funcional, principalmente após o procedimento. Gente, é uma coisa absurda, porque assim, esse conhecimento que você está falando agora em 2025 foi algumas coisas que Tesla já previu há 100 anos atrás. Sim. E hoje tá uma coisa que era ficção científica e já está tornando realidade. Da neuroestimulação, na casa de colocar implantes, coisas do tipo, também é uma área que, no caso lá fora, principalmente por quadros graves refratários, há a questão de estimulação, de colocar implantes e coisas do tipo. Similares a marca-passo. Que, no caso, até os eletrodos ficam em posições, até, por exemplo, da região clavicular. Diego, maravilhoso a nossa conversa. Eu fiz um preparo antes, né? Eu disse, não, o Diego vai vir, eu tenho que dar uma estudada antes. Não, que é isso. Porque, assim, o conhecimento de psiquiatria é um mundo à parte. Sim, sim. Então, psiquiatria não é só psiquiatria, você sabe disso, tem toda a questão de filosofia, antropologia. Uma questão social, acho que sociológica. Envolvida. E assim, eu vou ter que estudar, né? E assim, eu estou maravilhado. A nossa conversa foi fabulosa. Para minha grande surpresa, não sei se você sabe, eu sou um fã de literatura. A literatura sempre esteve presente e você me surpreendeu porque nosso querido doutor é autor também. Então, ele aqui é nosso livro, O Negro Sofá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu livro. O que se trata esse livro aqui? Quando criança, vim do sertão piauiense, o sertão piauiense me marcou muito. Foi uma parte sociológica que eu aprendi muito. Através dessas feiras, sabe? Minha mãe é comerciante, empresária. Então, através desse caminho dela até a padaria, então, você vai analisando os biotipos, as pessoas, a sociologia do local. E isso me influenciou muito na minha formação. E por ser uma região pobre, a questão cultural, muitas vezes, ela é deixada de lado, né? E por uma questão de afinidade, até uma coisa bem estranha, eu começo meu primeiro braço literário e cultural, começa a ler sobre política. Meu pai recebia um jornal do Senado que o carteiro era puto com meu pai e comigo, porque em tese eu acho que ninguém lia esse jornal, só só eu lia, nem meu pai lia, mas meu pai recebia toda semana, que meu pai fez um cadastro. E a minha literatura começa lendo esses livros. E da política conheço algumas figuras que me marcaram também muito importante, que a gente citou aqui, algumas figuras importantes que fez parte da literatura nacional, como Manuel Bandeira, Augusto Frederico Schmidt, que é uma geração que eu acho que é a geração mais especial assim, que eu já conheci, que é essa geração do Drummond, do Pedro Nava, do Guimarães Rosa. Aí, o que é que acontece? O Juscelino que me leva para esses caras. Maravilha. E através disso, nasce a semente ali, né, cultural. E eu chego no Rio, aquele berço cultural enorme, muito forte. E esse trabalho que eu tinha sido construído desde a infância, ele acaba sendo despertado quando eu chego no Rio de Janeiro. Aí eu vejo um mendigo lendo e aquilo me marca. E a partir disso eu começo a escrever e durante a faculdade eu faço esse livro, que é recheado de crônicas, que tem o meu primeiro texto e são poesias, mas de uma linguagem também baseada nas minhas referências, como Manuel Bandeira, diversos livros em que eu conto basicamente as crônicas dessa sociologia do sertão, do menino que vai para uma cidade grande e do menino que, no caso, também está numa região, no caso, em Teresópolis, onde você tem 1.000 estudantes dentro de um mesmo bairro. Onde você tem todos os perfis imagináveis. Então, acaba despertando e eu termino a faculdade escrevendo esse livro. Então, meus parabéns. Então, aqui a gente vai divulgar aqui o Negro Sofá, um livro de poemas, né, e crônicas. Eu fiquei muito curioso, né? Eu vou ler, eu vou dar meu feedback para você. Eu queria agradecer. A conversa foi maravilhosa. Foi uma honra ter você. Foi uma honra ter um profissional do seu coração, que você já é muito querido
pelas minhas pacientes e agora vai ser querido por mim. Foi uma honra saber que você também é um amante da literatura, então a gente vai ter muita coisa para conversar. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o nosso programa, a toda a corrente do bem da Casa Azul, a todos os nossos queridos amigos, pacientes e colegas que estão conosco nessa nossa empreitada. E eu queria deixar o Dr. Diego encerrar o programa de hoje com sua mensagem final. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante hoje no dia atual, né? E o nosso suporte como médico é dar essa luz no fim do túnel para nossos pacientes, a ter luz, a colocar uma luz nesse túnel. Porque a vida é complexa, né? A vida é cheia de desafios e nós precisamos estar fortes, né? Bens, para poder ajudar nossos pacientes, e os pacientes também têm que estar bem. Então essa oportunidade também desse feedback deles também, que a gente acaba sendo enriquecedor, né? E também parabenizar pelo trabalho, como ela tem, sou fã do seu trabalho, e é um desafio muito grande, mas você está ajudando, e quando você estiver triste, preocupado, angustiado por qualquer desafio que você vai estar à frente dessa fundação, reflete isso, que você está quebrando um pouco esse ciclo social negativo que nosso país tem. E isso é importante. Muitas vezes você pode não receber os louros, os aplausos por isso, mas o papel social que você está fazendo por quebrar esse ciclo negativo social é muito grande. Então eu queria parabenizar, queria, no caso, elogiar, que você puder contar comigo e eu puder ter a minha disposição, estou aqui para ajudar, e obrigado por todos, e obrigado por estar aqui falando sobre temas tão essenciais nos dias atuais. Perfeito. Maravilhoso. Gente, muito obrigado. A gente se vê novamente daqui a 15 dias. Muito obrigado.